Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, reunidos em adoração ao nosso Deus, né? Quero dar nossas boas-vindas aos nossos visitantes. E hoje fazemos menção de um dia muito especial, dia 8 de dezembro, né? Na verdade, não é pelo dia 8, mas todo segundo domingo do mês de dezembro comemora-se o dia da Bíblia, né? E como nós costumamos dizer, não há melhor forma de se comemorar o dia da Bíblia do que fazendo a exposição das Escrituras. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Dando continuidade à nossa série de mensagens, hoje veremos o capítulo de número 19. Peço por gentileza que dê um pouquinho de volume aqui no retorno para mim. O tema da nossa mensagem hoje é este: o milagre de Éfeso. Eu queria fazer essa pergunta a título de introdução. Quando foi a última vez que você viu um milagre? Ou melhorar, quando foi a última vez que você viu um milagre extraordinário? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa mensagem e também é o título da nossa mensagem, o milagre de Éfeso. Capítulo 19 de Atos, a partir do verso 1, diz o seguinte: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento, que dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, diante da multidão. Paulo afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Alguns dos judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém. Até aqui. O texto que nós acabamos de ler
nos mostra a chegada do apóstolo Paulo em Éfeso. Nós já vimos anteriormente que Paulo passou por Éfeso, mas foi uma passagem muito rápida. De fato, é aqui no capítulo 19 que ele chega em Éfeso para cumprir o seu ministério apostólico, o ministério de pregar a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante que a gente entenda um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande. Estima-se que, naquela época, ela tinha cerca de 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Ela não era apenas uma cidade grande, era uma cidade influente. No final do primeiro século, os romanos fizeram dela a capital da província da Ásia. Então, ela era grande e era influente. E, além disso, era também uma cidade altamente ou profundamente religiosa. Na cidade de Éfeso estava localizado uma das maiores construções do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Milhares de pessoas peregrinavam e visitavam o templo da deusa Diana. Aquela cidade era conhecida pela sua religiosidade, pelas suas práticas religiosas, pelo seu misticismo, pelo seu ocultismo. Tudo isso era praticado em Éfeso. E tudo isso faz de Éfeso não apenas uma cidade estratégica para o avanço do reino. Tudo isso faz de Éfeso, antes de qualquer coisa, uma cidade que precisava ser alcançada pelo reino de Deus. Aquelas pessoas que viviam ali estavam presas em seus pecados, dominadas, escravizadas. Precisavam que o evangelho de Cristo chegasse ali e chegasse ali com poder. O que é interessante é que o nosso texto começa mostrando que uma das primeiras coisas que aconteceu naquela cidade foi que Paulo encontrou um grupo de homens que Lucas chama de discípulos. 12 homens que ele chama de discípulos, agora foi demais, que ele chama de discípulos, e a pergunta que a gente precisava fazer antes de qualquer coisa é: discípulos de quem? Automaticamente a gente entende que eles eram discípulos de Jesus, e isso faz sentido. Porque todas as vezes que Lucas utiliza a palavra discípulos, pelo menos até aqui, ele está se referindo a homens e mulheres que estavam comprometidos com Cristo, que creram em Cristo e que assumiram compromisso com Ele. Ele fala de cristãos, sempre que fala de discípulos. Mas, à medida que a conversa se desenvolve, a gente percebe que esses discípulos possuem algumas características que são preocupantes. Eles sequer conheceram que existe um Espírito Santo. É isso que eles dizem. Olha a pergunta que Paulo faz para eles. Ali encontrou, versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo dá a dúvida, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não. Nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Irmãos, que tipo de discípulo é esse? Que não recebeu o Espírito Santo. É um tanto absurdo a gente considerar que existe um tipo de discípulo que sequer ouviu falar do Espírito Santo. O Antigo Testamento dá testemunhos de que o Espírito Santo é real, é uma pessoa e que ele existe. O próprio João Batista, quando pregava, anunciava a chegada e o derramamento desse Espírito Santo. Como é que esses discípulos dizem que sequer ouviram falar? A situação deles é tão grave, que alguns teólogos vão dizer que, na verdade, o que eles estão dizendo aqui é que eles não ouviram falar que o Espírito Santo foi derramado. De fato, eles conheciam, ouviam falar do Espírito Santo, mas não chegou ao conhecimento deles que esse dia chegou, que o Espírito Santo foi derramado. E aí Paulo pergunta, ele continua, bem, vocês não ouviram falar do Espírito Santo? Como foi o batismo de vocês? Eles dizem, nós fomos batizados
segundo o batismo de João. E aí, de forma muito resumida, o texto diz que o apóstolo Paulo pregou para eles. E a mensagem, de forma muito resumida, é essa. Vocês nunca ouviram João Batista pregando? Quando ele dizia que ele batizava com água, mas viria alguém depois dele que batizaria com o Espírito? Então, esse dia chegou. Ele veio. Vocês, comeram mosca. Vocês não souberam que ele já veio e que o nome dele era Jesus? E que ele teve uma vida reta diante de Deus? Que as suas obras eram justas e perfeitas? Que ele operava milagres diante dos homens com o poder de Deus? Mas que ainda assim ele foi traído, que ele foi morto, que ele foi crucificado, que ele foi sepultado? Mas que também ao terceiro dia ele ressuscitou? E que ele nos disse, fiquem em Jerusalém até que o Espírito venha sobre vocês. Nós obedecemos, isso aconteceu. E no dia de Pentecostes, o Espírito desceu. De forma muito resumida, o texto nos diz que Paulo virou para aqueles homens e disse, olha, o Messias que viria já veio, o nome dele é Jesus. E o texto avança dizendo que eles foram batizados e sobre eles desceu o Espírito Santo. O primeiro tópico dessa mensagem é um tópico muito preocupante. Eu falo daqueles que pensam ser discípulos. Porque, de fato, esses homens ainda não eram discípulos de Cristo. Não existe um discípulo que não recebeu o Espírito Santo. Não existe um discípulo que não foi selado pelo Espírito Santo. E, obviamente, não existe um discípulo de Cristo que nunca depositou a sua fé em Cristo. Eles pensavam ser aquilo que ainda não eram. O que o texto mostra para a gente é que eles ainda viviam no Antigo Testamento. Estavam muito mais ligados a João Batista do que a qualquer outra coisa. Estavam ligados a João Batista, mas não tinham nenhum vínculo com Jesus. Por isso, a primeira coisa que Paulo faz é pregar para eles o Evangelho de Jesus Cristo. E o que fica claro é, eles creram em Jesus Cristo. E por isso foram batizados. E por isso receberam os dons do Espírito Santo. Creram na mensagem, foram batizados. Agora sim, finalmente, estavam identificados com Cristo em sua morte. E serão identificados com Ele naquele grande dia. Duas perguntas saltam aqui. Em primeiro lugar, por que eles foram batizados de novo? Foram batizados de novo porque ainda não tinham sido batizados em nome de Cristo. Essa é a única passagem nas Escrituras em que mostra uma pessoa ou um grupo de pessoas sendo batizados novamente. E a razão é essa. Eles ainda não tinham sido batizados em nome de Cristo. A segunda pergunta, que parte desse texto é: todos os verdadeiros cristãos falam em línguas? E a resposta é não. O que acontece aqui é o que os teólogos chamam de Pentecostes dos gentios. É a quarta vez que isso acontece na história da igreja. A primeira vez foi em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre os judeus. A segunda vez foi quando o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos. A terceira vez na casa de Cornélio, quando ele desceu sobre gentios convertidos ao judaísmo. E agora, finalmente, sobre os gentios. O que isso mostra para a gente? Essas coisas aconteceram sempre que o reino de Deus avançava as suas fronteiras. Primeiro aos judeus, depois aos samaritanos, aos gentios convertidos ao judaísmo e agora sim a todos os gentios. E o que isso pretende nos mostrar?
pretende nos mostrar o cumprimento das profecias, de que sim, o Espírito Santo seria derramado sobre todos, não apenas sobre os judeus, mas sobre todos os povos de línguas, tribos e nações do mundo. É isso o que o nosso texto está nos mostrando. Agora vamos. Como é então que a gente sabe? Como é então que você pode ter certeza se você realmente é um verdadeiro cristão? Como é que nós podemos ter certeza da nossa salvação se não é pela manifestação dos dons de línguas? E aí eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, verso 13 diz o seguinte. Aqui está a resposta para todos aqueles que não sabem se verdadeiramente são cristãos ou não. Para todos aqueles que não sabem se foram selados com o Espírito Santo ou não. E eu conheço muita gente que tem dúvida da sua salvação porque nunca falou em línguas. Tem gente na minha família que viveu muito tempo dentro da igreja, aflito, porque sempre ouviu que um verdadeiro cristão tem que falar em línguas. Bem, aqui está o que diz a palavra do Senhor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando fomos selados com o Espírito Santo? No dia em que ouvimos e cremos na palavra do Senhor. No dia em que alguém pregou a palavra, o evangelho para nós, denunciando os nossos pecados, mas também no dia em que olhamos para Cristo com fé e depositamos nele a nossa confiança. Foi nesse dia em que vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Estes são os verdadeiros discípulos, os que ouviram e creram. Não se engane. Não se engane. Você pode carregar o nome de discípulo. Pode ser chamado por outros de discípulo. Mas se ainda não creu, se ainda não depositou a sua fé em Cristo, ainda não é. O que temos aqui nos primeiros versículos desse texto, irmãos, é um milagre. Vejam que Paulo não demandou muitos dias, nem muitos, talvez alguns minutos, algumas horas, mas vejam que não foram anos, nem meses. Ele apenas disse, vocês creem no que João Batista dizia? João Batista dizia que ele viria. Ele veio, o nome dele é Jesus. Eles creram e foram batizados. Irmãos, não foi Paulo que convenceu esses 12 homens. Foi Deus. Por meio do poder do seu Espírito Santo. É Ele quem convence os homens de que a palavra de Deus é a verdade. Quando Ele anunciou, eles creram e ponto. Eis aí o primeiro milagre apresentado em Éfeso. O texto continua e mostra um segundo grupo de homens. Os que se recusam a ser discípulos. É isso que está no nosso texto do verso 8 ao verso 9. Quando Paulo saiu dali, ele foi para uma sinagoga. Uma sinagoga é o quê, irmãos? É o lugar onde os judeus se reúnem para estudar a palavra, para estudar a lei, para louvar a Deus. E ali Paulo fez exatamente a mesma coisa que fez antes, nada de novo, nada de diferente. Ele pregou o evangelho e, na verdade, Lucas vai dizer que ele não apenas pregou, mas ele pregou de forma convincente. Ou seja, não foi um problema de oratória. Ele pregou com autoridade, pregou de forma convincente, anunciando para eles que sim, que Jesus é o Messias. A mesma pregação que ele fez anteriormente. Mas aqui o texto diz que os homens responderam de outra forma.
Eles não creram, eles rejeitaram a pregação, e não apenas rejeitaram, como começaram a falar mal do Evangelho. Como começaram a falar mal do caminho, que era como os cristãos eram conhecidos naquela época. Os que não criam chamavam de seita do caminho. Paulo perseguiu os da seita do caminho, e agora está aqui ele pregando o caminho, Jesus. Agora vejam, irmãos, estes homens se recusaram a crer. E o que o texto diz é que Paulo simplesmente se afastou deles. Sabe o que isso significa? Diferente dos primeiros, isso aqui significa que esses homens permaneceram na sua condição de antes. Significa que eles perderam acesso ao único homem naquele momento que poderia anunciar salvação a eles. Significa que eles permaneceram do lado de fora da porta das ovelhas. Significa que eles permaneceram presos aos seus costumes e às suas tradições. Significa que eles permaneceram escravos do pecado. Como está escrito lá em Romanos 7. A miséria daquele homem que é apresentado ali. A miséria de um homem que olha para a palavra de Deus e entende que ela é boa. Entende que ela é perfeita. Entende que os mandamentos de Deus são bons e justos. Mas percebe que não tem poder para obedecer o que está aqui. Essa é a realidade de todos os homens que não confiam em Cristo. Homens religiosos. Permanecem escravos de costumes, permanecem escravos de tradições, mas não receberam poder do Espírito Santo. Estão lutando com as próprias forças. E por isso, às vezes, a gente ouve: eu tento, mas não consigo obedecer. Eu me esforço, eu me empenho. Sabe qual é o problema? Está lutando sozinho. Está lutando sem o auxílio do Espírito Santo. E é por isso que não consegue vencer as suas lutas. Por isso que não é vencedor quando luta contra os pecados. Por isso que não triunfa contra as inclinações da carne. O final de Romanos 7, ele diz isso. Há uma luta entre a minha carne e o quê? E o quê? A minha mente. A minha mente. Quem luta com a carne e o espírito é o cristão. Isso está lá em Gálatas. Quem luta aqui em Romanos 7, já disse isso várias vezes, é um homem que apenas sabe o que é certo, mas não tem poder, porque não recebeu o Espírito Santo. Sabe como é que termina Romanos 7? Esse homem gritando: miserável homem que sou. Esse é o destino de todos aqueles que rejeitam depositar a sua fé em Cristo. Cantamos aqui uma música agora que fala de consagração. E no final da música, estava pensando, ela diz: a honra, a glória sejam dadas a Ele. E isso é especialmente verdade na vida do cristão, sabe por quê? Porque sem Cristo, a consagração não é possível. A gente tenta esse esforço, mas a gente fracassa. Tentar viver uma vida de religiosidade sem Cristo vai te levar ao mesmo lugar desse homem em Romanos 7, ao desespero. A lei de Deus é boa. Eu tento, eu quero, mas eu não consigo. Estes homens que rejeitaram a palavra de Deus, pregada por Paulo, foram condenados, nesse momento, a permanecerem escravos de uma falsa religiosidade. Este é o segundo tipo de discípulo que o texto nos mostra. Aqueles que rejeitam o Evangelho de Cristo. Mas existe um terceiro grupo. Os verdadeiros. Queria ler de novo com você a partir do verso 9.
no finalzinho do 9 diz assim: tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Irmãos, a gente não sabe muito bem quem era esse homem chamado Tirano, e nem se esse era o nome dele. A palavra tirano significa justamente isso: déspota. Era uma escola. Naquela época não havia igrejas, então as pessoas se reuniam nas casas e aonde fosse possível. E pelo visto, Paulo achou que essa oportunidade de ensinar a palavra de Deus nessa escola que pertencia a esse homem chamado Tirano. Eu espero que ele não seja esse tipo de professor. Mas vejam, o texto continua mostrando que ali Paulo pregou durante 2 anos. Pregou ali durante 2 anos. Todos os dias, diz o versículo 10. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Provavelmente Paulo gerou ali discípulos, né? Como, por exemplo, ouvimos falar de vários deles, Epáfras, Tíquico, Filemon, mencionados em outras cartas, todos dessas regiões, que provavelmente saíram e pregaram o evangelho, e dessa forma o evangelho se espalhou. Mas eu chamo a sua atenção para isso. O versículo 11 diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e espíritos malignos saíam deles. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? É da forma como esse texto apresenta para a gente. Lucas poderia simplesmente dizer que o evangelho foi pregado e as pessoas creram. Mas a forma como ele descreve isso aqui é muito simbólica para todos nós. Porque o que ele está mostrando para a gente aqui é que, de fato, o reino de Deus tinha chegado ali. O reino de Deus tinha chegado em Éfeso, e não apenas em palavras, mas também em poder. É isso que ele está nos mostrando. Milagres estavam acontecendo. E Lucas diz mais, não apenas milagres, milagres extraordinários. E eu lembro que quem está falando é um médico. Então, para ele chamar de milagres extraordinários, de fato, eram milagres extraordinários. Mas, irmãos, entendam isso. Lucas está nos mostrando o reino de Deus chegando entre os gentios. Vocês devem lembrar, quando João Batista enviou os seus discípulos para falar com Jesus, qual foi a pergunta? Devemos esperar outro? Ou realmente és você aquele que nós estávamos esperando? Perguntaram para Jesus: tu és mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Tu és mesmo o Cristo ou devemos esperar outro? E qual foi a resposta de Jesus? Diga para ele: os cegos vêm, os paralíticos andam, os enfermos são curados, os cativos são libertos. É justamente isso que Lucas está nos mostrando aqui. Aleijados, leprosos, surdos, endemoniados, doenças de todos os tipos estavam sendo curadas, não pelo poder de Paulo, mas por obra de Deus, pelo poder do Espírito Santo e em nome de Cristo. Paulo era o mediador jamais, mas com certeza ele era o instrumento de Deus para que essa obra estivesse acontecendo e avançando. Mas vejam, Deus, diz o versículo 11, Deus fazia os milagres. O reino de Deus chegou. E agora aquelas pessoas foram alvo do poder de Deus. Pessoas que anteriormente eram escravas de todo tipo de idolatria. Pessoas que anteriormente eram atormentadas por espíritos malignos. Pessoas que estavam sendo alvo de doenças graves foram alcançadas pelo poder de Deus. O que esse texto nos mostra? É isso que acontece quando os homens recebem a palavra de Deus. Milagres extraordinários.
E o maior de todos os milagres é que pecadores creiam em Cristo. O maior de todos os milagres é que ímpios sejam transformados em cristãos pelo poder do Espírito Santo. O maior milagre de todos é que perdidos sejam encontrados, que mortos voltem a viver por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é o que estava acontecendo ali. Eu comecei essa mensagem perguntando: quando foi que você viu um milagre, ou um milagre extraordinário? Nós vimos um semana passada aqui, domingo de manhã, quando alguém que estava afastado decidiu voltar para os caminhos do Senhor. Ontem, eu tive a oportunidade de ver mais de 70 milagres. Estávamos ali em Atibaia, o milagre de Atibaia. Vários jovens, vários homens e várias mulheres, mais de 70, se eu contei certo, que dedicaram suas vidas a Cristo, que dedicaram suas vidas a servir a Cristo. Jovens que terminaram o ensino médio e antes de entrar na faculdade foram para lá, para aprofundar os seus conhecimentos a respeito de Cristo, para entrar na faculdade de forma intencional, para testemunhar o Evangelho de Cristo. Turmas de liderança, turmas de discipulado, turmas como a do nosso irmão Rodrigo, se preparando para o ministério pastoral. Mais de 70 milagres foram contados ali ontem. Aqui temos mais outros tantos. E isso é obra de Deus. Isso é obra do Espírito Santo ainda nos nossos dias. Isso é o poder de Deus operando por meio da pregação. Não é o pregador, não é a qualificação ou as palavras que o pregador utiliza. Certamente são as palavras de Deus. E certamente é o Espírito Santo de Deus convencendo homens, ímpios e pecadores, que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam confiar em Cristo, porque somente Ele pode salvar, somente Ele pode perdoar pecados. Do contrário, ainda estaremos longe de Deus e viveremos nesse mundo sem esperança. Eu caminho para o quarto tópico dessa mensagem. Discípulos, ou melhor, pessoas que simulam ser discípulos. O texto mostra que alguns homens, vendo todas essas coisas acontecendo, sabe o que eles fizeram? Eles decidiram tentar imitar Paulo. Começaram a tentar expulsar demônios, não em nome de Jesus. Isso é importante. Quando a gente utiliza o nome de uma pessoa, eu vim aqui em nome da minha mãe, em nome do meu pai, na mercearia, na padaria, como eu fazia antigamente. Quando a gente utiliza o nome de uma pessoa, nós estamos nos identificando com essa pessoa. Jamais alguém daria para uma criança, pelo menos não daria para mim, um maço de cigarros, conhecendo os meus pais. Não é compatível com o caráter deles, não é compatível com aquilo que eles me ensinaram. Se eu chegasse numa padaria pedindo um maço de cigarros em nome dos meus pais, isso seria altamente conflitante. Porque o pedido em nome de alguém se identifica com essa pessoa. Esses homens estão tentando fazer algo que, de certa forma, é compatível com Cristo. Certamente Cristo queria libertar os cativos. O problema é que eles não querem se identificar com Cristo. Eles não expulsam os demônios em nome de Jesus, mas em nome do Jesus que Paulo prega. Em outras palavras, eles querem o poder que há no nome de Jesus, mas não querem se identificar com Cristo.
não a ponto de serem eles os que pregam Cristo. Vejam que eles querem apenas o poder, mas não querem a relação, não querem a vida com Cristo. Por isso preferem tentar fazer isso em nome de outros. E a verdade, irmãos, é que muitas das vezes as pessoas querem se aproximar de Cristo, não de Cristo, mas do que Ele tem a oferecer. E esse é um grande perigo que os homens correm. Eu acabei de excluir a minha pregação. Pois bem, o texto mostra esses 4 tipos de discípulos para a gente. Discípulos, em primeiro lugar, que pensam ser discípulos quando não são. Em segundo lugar, um grupo de homens que se recusam a se admitir e reconhecer e a assumir esse compromisso com Cristo. Recusam a ser discípulos. Mas vimos em terceiro lugar, homens que assumiram esse compromisso. E vimos que grandes coisas aconteceram ali. Mas há esse quarto grupo, de homens que fingem ser aquilo que não são. E o resultado o texto mostra pra gente. O texto mostra que esses homens foram envergonhados, foram humilhados, sofreram dores. O texto diz que o demônio e os espíritos malignos pularam sobre eles, de tal forma de que eles saíram dali feridos. E sabe o que isso significa? A palavra que é utilizada aqui dá a entender, irmãos, que o nível de ferimentos que esses homens sofreram foi de um tipo tão profundo que levaria dias para que ele se recuperasse. Agora, pense nisso e pense na eternidade. Porque é isso que acontece com todos aqueles que fingem ser discípulos. O que está reservado não é apenas alguns dias de sofrimento, mas um nível de vergonha e de humilhação. E, acima de tudo, um nível de sofrimento que é passar a eternidade longe de Cristo. Porque no tempo que tiveram oportunidade, fingiram ser aquilo que ainda não eram. São esses tipos de discípulos que o texto mostra para a gente. O que a Escritura mostra no final do nosso texto é Deus fazendo milagres. É um grupo de pessoas crendo. É um grupo de pessoas rejeitando a crer. E outro grupo fingindo. Mas o texto termina dizendo o seguinte para todos nós. Queria que você me acompanhasse na leitura. Muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. O valor total chegou a 50.000 dracmas. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Estima-se que esse valor aqui seja equiparado a 150 anos de trabalho. Só para a gente ter uma noção do valor. Enquanto alguns homens rejeitaram a palavra de Deus para não serem maltratados, como Paulo estava sendo maltratado, enquanto alguns homens fingiam ser discípulos e se aproximavam de Cristo apenas por causa do poder que há no nome de Cristo, estas pessoas, estes sim, os verdadeiros discípulos, estavam dispostos a serem rejeitados pelas suas comunidades, mas também estavam dispostos a sofrer prejuízos financeiros, se preciso. E a gente vai ver ao longo da carta que nem todos estão dispostos a sofrer esse tipo de prejuízo. Mas isso evidencia para todos nós que essas pessoas realmente creram em Cristo, a ponto de fazer dele o seu supremo tesouro, a ponto de queimar aquilo que anteriormente eles consideravam como seu tesouro. Agora, de fato, como Paulo vai dizer, eles consideravam isso como lixo. E queimaram todas essas coisas.
Quando eu olho para esse texto, eu vejo a diferença que existe entre ser um verdadeiro discípulo, que está disposto a seguir Cristo, que está disposto a sofrer ofensas em nome de Cristo, que está disposto a sofrer prejuízos financeiros em nome de Cristo e até morrer em nome de Cristo. Daqueles que não estão dispostos. Daqueles que carregam o nome, mas não são. Daqueles que carregam o nome, mas fingem ser. Daqueles que se aproximam de Cristo por causa do que Ele pode dar e não por quem Ele é. Existem todos esses. E eles não estão todos lá fora. Alguns deles estão aqui dentro. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente tem que abrir bem os olhos. Pode ser que esse esteja falando de você, da sua conduta, do nível de compromisso que você tem com Cristo. Às vezes a gente troca as nossas reuniões por coisas fúteis, por shows, por jogos de futebol, para ir ao cinema, por festas de aniversário. Onde está realmente o seu tesouro? Onde realmente está o seu coração? Eu sigo uma página no Instagram, Ajuda Barnabás. É uma página que fala de pessoas, verdadeiros discípulos de Jesus, que estão tendo suas casas invadidas, suas esposas estão sendo mortas, seus filhos estão sendo queimados por causa do Evangelho de Cristo. Quando eu ouço que aqui a gente abre mão dessa liberdade que ainda temos por futilidades e eu comparo, eu realmente tenho que me perguntar que tipo de cristão nós estamos sendo. Por muito pouco, por uma chuva que cai, a gente deixa de se reunir. Por uma pequena palavra que alguém disse, a gente deixa de se reunir. Porque seguimos a outros mestres, nós deixamos de nos reunir. Quando esse dia chegar, quantos de nós permaneceremos de pé? Que tipo de discípulo você é? O que recusa a ser, o que finge ser, ou aquele que verdadeiramente segue a Cristo? Queria orar com você. O milagre de Éfeso, irmãos, é um milagre que nós precisamos. O milagre do novo nascimento. O milagre do avivamento para aqueles que já creram e estão fracos. O milagre de uma nova vida. O milagre de abrir mão do que quer que seja a fim de seguir esse Jesus. Por que não seguir aquele que, sendo Deus, se fez carne e morreu no seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida eterna? O sacrifício não é nosso, já foi feito por Ele, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. A minha oração por vocês é que
Ele faça isso também nos seus corações.